Salve viajantes! Esse é o terceiro episódio do Papo de Viajante, um papo reto com viajantes de inverno, pessoas assim como você e eu que também amam curtir a estação mais fria do ano. Se você gosta de viajar, curtir a neve e aproveitar o dia de inverno, já deixe seu like e faça um comentário dizendo qual foi o seu último destino de inverno. Lembramos que esse episódio foi feito pela Fierro, uma marca brasileira especialista em moda inverno com mais de 1.400 produtos para aquecer dos pés à cabeça. Uma marca de viajante para viajante. Esse papo vai ocorrer de forma online, então pode ocorrer algumas oscilações no áudio e no vídeo no decorrer do episódio. Desde a infância ela desenvolveu o hábito de viajar, começando por acampamentos com a família em Ubatuba e férias em Serra Negra. Sua primeira viagem internacional foi para a Disney em 2016, seguida por uma road trip pela Califórnia e uma visita a Nova York em 2018, onde viu a neve pela primeira vez. Em 2019, conheceu o Uruguai e passou o Réveillon em Ushuaia. Durante a pandemia, criou a página Na Estrada Por Aí para compartilhar suas experiências. Em 2022, realizou o sonho de visitar a Islândia, onde presenciou a aurora boreal, além de explorar o Atacama e o Salar do Uyuni. No ano seguinte, conheceu o campo de tulipas na Holanda, fez uma road trip pela Suíça, visitou Paris e pela primeira vez viajou sozinha em um intercâmbio no Canadá, concluindo a experiência com uma road trip pelas Rocky Mountains. Hoje, ela é embaixadora da Fierro e inspira outras pessoas a viajar para destinos de inverno. É com muito prazer que recebemos a Aline, do Na Estrada Por Aí. Seja muito bem-vinda, Aline. Ai, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre falar com você. Você tem uma visão de mundo, de viagem, de inverno tão legal. Eu sempre aprendo muito com você, então estou muito feliz aqui com o convite. Show, não poderia ser outra pessoa. A gente já se conhece há algum tempo nesse mundo das viagens, isso é muito legal, ter você aqui e com certeza a tua história, tuas experiências vão ser muito importantes para outros viajantes, pessoas que realmente desejam viajar de forma descomplicada e aliando sempre o melhor da viagem com a parte estética, com moda, com certeza vai ajudar muito, são informações de grande valia. Começando pela primeira pergunta, conte um pouco, Aline, sobre a tua vida. Quem que é a Aline? Qual que é o seu trabalho atualmente? E desde quando você começou a realmente criar esse estilo de vida viajante? Você já deu uma boa apresentação aqui, mas eu sou a Aline. Eu moro em Barueri, em São Paulo. Tenho 37 anos, sou casada. Atualmente eu trabalho como diretora de experiência do cliente numa fintech. É uma profissão maravilhosa, porém muito desafiadora. A gente garantir que o cliente vai ter sempre a melhor experiência em todos os seus pontos de contato com a marca, no serviço, no dia a dia. Então é bem desafiador, mas eu adoro trabalhar com isso. É gratificante para mim poder ver que eu estou fazendo a diferença na vida do nosso cliente. Então isso me faz me evoluir todo dia. E para fugir da minha rotina do dia a dia também, eu sou criadora aqui da página Na Estrada Por Aí. Foi uma página que eu criei na pandemia, então muito mais para compartilhar meus hobbies, um pouco das minhas histórias, das minhas viagens, é algo que eu gosto muito de falar, então sempre que posso eu estou ali compartilhando alguma dica, alguma foto, algum vídeo. E apesar de ter criado nessa página relativamente aqui há pouco tempo, ela é um escape para mim, assim, do dia a dia. Então sempre eu estou ali interagindo com viajantes, contando um pouco da minha experiência, também me faz muito feliz. E foi assim também que eu conheci a Fierro, então acho que é um caminho legal que eu estou seguindo por aqui. Você sempre teve essa veia viajante? Ou houve um momento específico que você realmente deu um clique assim e caramba, eu preciso viajar mais? Que lá no começo, quando você era criança, você acampava com a sua família, já tinha ali uma certa cultura de viver mais a vida ao ar livre, de aproveitar os finais de semana realmente tendo essa experiência mais crua, né, em contato com a natureza e tudo mais. Mas quando que você despertou para esse olhar mais viajante, realmente ter isso como uma parte até do seu estilo de vida, né? É isso mesmo, desde pequena sempre foi comum a gente viajar, né? Então, meu pai era sócio de uma rede de campings, o nosso queridinho era ali em Ubatuba, então a gente sempre estava ali no camping de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Então, sempre foi muito comum nas minhas férias eu ir para um camping, eu ir para um hotel perto de casa, né? Tem um hotel em Serra Negra que chama Vale do Sol, também interior aqui de São Paulo,
que a gente ia bastante para lá, então era um hotel que tinha bastante opção para criança, então para mim era algo muito comum conseguir viajar, né, ter o privilégio de viajar ali nas férias de todos os anos. Mas quando realmente deu o clique para mim, né, eu já tinha saído de casa, já estava aqui na vida adulta, de trabalho e tudo mais, e eu tinha parado um pouco de viajar, então não estava conseguindo tanto, assim, com tanta frequência, e aquilo, eu parei para pensar e eu falei, cara, isso aqui faz muita falta, né, e aí, um sonho que eu tinha desde pequena era ir para Disney, me deu um clique, a gente conseguiu, né, meu marido, a gente organizou uma viagem, a gente foi para Disney, e ali, quando eu coloquei o pezinho ali, eu falei, cara, tem muita coisa É que eu por quero aqui. conhecer, é por aqui que eu quero ir, virei para meu marido e falei, já era. Estamos num novo patamar a partir de agora. A gente avançou um nível, então a gente vai ter que viajar mais e conhecer mais lugares. Então, ali na Disney, realizando um dos meus primeiros sonhos de viagem, né? Disney, a Universal, com todo mundo do Harry Potter ali, que fez parte da minha infância também, inclusive, aqui atrás tem algumas referências. Então, ali foi o clique que me deu de falar: é isso que eu quero fazer da vida. E desde então, nunca mais parei. Foi como se, fosse aquele contorno da sua vida que faltava, de ter Faltava. essas isso você acredita que foi, também influenciado por você ter essa experiência que a tua família proporcionou quando você era criança? Sem sombra de dúvidas, Rodrigo. O meu marido, ele não tinha o costume de viajar quando ele era pequeno. Viajou pouquíssimo, né? Ele não tinha muito. E quando eu vim com essa vontade, não, tem que viajar, vamos viajar, a gente ainda não estava assim, ele não tinha muito essa vivência e eu tinha muito. E aí, quando a gente foi a primeira vez, não que ele tenha amado a Disney, acho que não era um sonho dele, ele gostou, mas não era um sonho. Mas estar num outro ambiente, estar num outro país, conhecer outras coisas, ter aquela primeira dificuldade de linguagem, várias piadas que rolava que a gente não entendia o que estava acontecendo direito. Pedir um chocolate quente no Starbucks, eles lançaram chocolate com gelo. Sabe, momentos diferentes ali do nosso dia a dia que a gente conversou e falou, cara, acho que faz sentido a gente começar a viajar, né? E aí, logo na sequência, né, um ano e meio depois, a gente foi para Califórnia fazer uma road trip, que é uma viagem muito diferente de uma Disney. A Disney é mais comercial, é mais uma magia ali. E ter ido para Califórnia, ter feito a road trip, que foi uma ideia do meu marido também, cara, ali a gente viu, putz, viagem de natureza faz muito sentido para a gente aproveita muito. Então, acho que o primeiro passo foi dado e aí nunca mais a gente parou, a gente se alinhou completamente nisso. E hoje sabendo, né, desses acabamentos de viagem, por exemplo, mesmo do acampando, da Disney, que é bem comercial, ou uma road trip que muitas vezes a gente vai para lugares comerciais também, mas a gente consegue ter ali um certo gerenciamento da viagem, podendo conhecer mais. Qual que é o acabamento de viagem, assim, você já encontrou um acabamento de viagem que você diz assim: "Caramba, é desse tipo de viagem que eu gosto"? Já, talvez não 100%, mas eu sei muito como que eu encaminho isso, né? Coisas que eu gosto muito de fazer e tá muito alinhada aqui em casa no nosso objetivo é a gente tem prioridade de lugar. Normalmente a gente, apesar de já ter ido para vários lugares muito famosos, normalmente as nossas viagens preferidas são para lugares mais vazios, que a gente consiga aproveitar exatamente, não é aquela coisa de chegar, bater uma foto e sair, né? É aquela coisa que a gente consegue aproveitar. Viagens de natureza, para mim, são sempre as melhores, então ter um lugar pra, né, de natureza, ter aquela paz de natureza também me ajuda muito. Eu gosto muito desse ambiente. E recentemente, né, de 2022 para cá, 2018 eu tive uma palhinha, mas de 2022 para cá, ter se aprofundado mais em viagem de inverno, ter aquelas paisagens de outono e de inverno, para mim, hoje é prioridade, assim. Então, eu sempre estou buscando coisas um pouco fora do comum, de lugares que as pessoas falam assim, mas o que você vai fazer lá, né? Quando eu falei que eu ia para a Islândia, mas o que você vai fazer na Islândia? Você vai passar frio lá, e é isso, né? Então, a gente conseguiu aqui alinhar um estilo de viagem muito bom. E aproveitar, sabe? Conseguir aproveitar o momento, conseguir tirar fotos, que eu sempre gostei, né? Meu avô era fotógrafo, então desde sempre eu tinha uma rotina de fotos. Toda semana que a gente ia na casa do meu avô, tinha máquina em cima do tripé para a gente tirar uma foto de família. Então, para mim era muito óbvio ter fotos sempre, né? Então, eu sempre gostei disso.
Então, ir para lugares bonitos, conseguir tirar uma foto, fazer registro bonito também é uma prioridade. Eu gosto bastante disso. Então, acho que a gente vai se encontrando mais ou menos por esse caminho. E essa questão de de acessar, né, primeiro com destinos mais comerciais, eu vejo que é um ótimo passo, um ótimo primeiro passo para quem realmente ainda não viaja, não tem essa cultura, porque lá você sabe que vai ter guias, vai ter passeios, vai ter estrutura, vai ter, várias formas de você ser conduzido àquela viagem, e é um pontapé para também dizer assim: "Caramba, eu posso, eu É isso. tenho ferramentas para ir, eu sei", e aos poucos a gente vai explorando locais que realmente guardam belezas inóspitas, guardam, experiências únicas, né. É isso, exatamente isso. E eu gosto muito, né, de explorar mesmo o lugar. Eu não gosto muito daquele esquema, eu vou contratar uma agência mais padrão, chega, desce 15 minutos, vamos embora. Não. Então, por isso que uma road trip é legal para mim, porque a gente pode ir parando a todo momento, conhecendo lugares que talvez não estivessem no roteiro, ou alguma paisagem super bonita que dá para parar o carro, dá para, né, subir um drone e ver de cima. Então, eu gosto muito dessa autonomia e dessa liberdade de ir construindo a viagem, apesar de quase sempre ela já estar bem construída, mas de ter espaços ali que eu consiga ter autonomia para conseguir viver o lugar, né? Acho que essa é a palavra, não é só estar lá, eu quero viver o lugar, eu quero sentir o lugar, assim. Então, é algo que faz muita diferença aqui também. Agora a gente vai para o segundo bloco, que é destinos e experiências inesquecíveis. Se pudesse escolher um único destino para voltar todo ano, qual seria esse destino e por quê? Ah, eu já falei, você vai ficar até chato, mas a Islândia, Rodrigo, assim, ó, Tem um lugarzinho ela guardado. é o meu lugar no mundo, tem um coração, no meu coração, assim, ela tem um lugar. Por quê? Acho que a experiência que eu tive lá foi muito boa, então, assim, né, é um lugar que era muito desconhecido para a maior parte das pessoas. Quando a gente chega lá, tem uma energia muito boa, é uma terra muito limpa. Eu acredito muito nessa questão de energia, então é uma energia muito leve, uma energia muito boa, e ela é mágica. Assim, parece que você está dentro de um filme de natureza. Você anda 10 minutos, você está numa praia de areia preta com umas pedras e umas cavernas. Daqui a pouco você está subindo em cima de uma geleira fazendo um trekking. Daqui a pouco você entra numa caverna de gelo que é totalmente azul lá dentro, um silêncio, um clima legal. Daqui a pouco você chega numa praia que é chamada de Diamond Beach, que vem todas as pedras de gelo e ficam na areia, então parece uma série de diamantes. E eu tive sorte que eu peguei o nascer do sol ali, então elas estavam todas douradinhas, assim, aquele nascer do sol incrível atrás e a praia maravilhosa. Então, assim, é tanta coisa diferente com tanto pouco tempo de chegar. E a Islândia, até então, né, ela, até quando eu fui, não era comercial. Então, você não paga estacionamento para chegar nos lugares. Você chega, para e o lugar está ali. É paisagem natural, são cachoeiras gigantes, são. Acho que talvez um ou outro lugar é mais comercial, né, como a Blue Lagoon, que tem lá as águas termais e tudo mais. Mas é um lugar realmente muito mágico, assim. E a cerejinha do bolo ali foi ter conseguido ver a aurora boreal por nossa conta, né? Então a gente ali por aplicativos, estudamos um pouquinho, saímos com o carro, encontramos a aurora boreal 2 vezes na viagem. Então Nossa, que sensacional. é um lugar que traz uma nostalgia, uma memória, uma emoção grande de falar de lá. Então eu voltaria. Inclusive, eu quero voltar no verão, que dizem que é um país totalmente diferente, né? Sai o branco, entra o verde, tem o sol da meia-noite. Então, Islândia com certeza é um lugar que eu voltaria todo ano. Se desse, eu estaria lá. Que legal. E você já teve alguma experiência inesperada ou um perrengue que no fim acabou se tornando uma ótima história? Ai, já tive, vou contar. Quando eu fui para Atacama em 2022, fui eu, meu marido, a irmã dele e o marido dela, né, nossas cunhadas. E eu estava ali montando o roteiro, vendo as opções de passeio e tudo mais, e eu vi que tinha um passeio para subir um vulcão. E como eu gosto de coisas diferentes, falei, por que não subir um vulcão? Lancei a ideia pro grupo, todo mundo meio assim, tal, toparam. Então tá bom, Aline, vamos subir o vulcão, ver o que tem que fazer, né? Ver com a agência, porque tem que ir com guia. E eu toda empolgada, porque eu queria subir o vulcão, né? Imagina, subir um vulcão no Atacama, um negócio diferente, né? Sim.
E aí chegou o dia, né, do passeio, a gente chegou, o guia mandou mensagem para não se agasalhar tanto de roupa, porque a caminhada ia fazer com que a gente suasse, e como a temperatura é baixa, né, poderia ser ruim ali. E eu tenho muito frio, Rodrigo, muito frio sempre, assim, eu sou uma pessoa que tem frio, sou até hipócrita, né, porque eu gosto de viajar para lugar de frio, mas aqui no Brasil eu já tenho frio. E eu segui ali o que o guia pediu, foi com acho que 2 camadas só de roupa, muito pouco. E quando eu cheguei, estava muito frio, muito. A base do vulcão já estava muito frio. E eu comecei a sentir um frio que vinha de dentro, assim, sabe? Eu comecei a me sentir mal, mas não falei nada para ninguém, continuei andando. E como no Atacama já a altitude, né, ela é muito elevada, e para subir o vulcão é cada vez mais alto, bate ali 5.000 mais ou menos de altitude, eu comecei a passar muito mal com o ar rarefeito, mas o frio. Aí eu olhei para trás, olhei pro meu marido e falei, vou desmaiar. Ele me colocou no chão, aí eu comecei a respirar, tentar respirar fundo. Enfim, quase desmaiei umas 2, 3 vezes. E eu queria, porque eu queria, né, questão de honra, imagina, eu fiquei enchendo o saco de todo mundo para subir. Eu falei, eu não posso passar essa vergonha. E o guia, Vou a cada desmaiada, 15, mas vou. vou chegar lá em cima, né? E o guia olhava para mim e falava, você quer voltar? Eu acho melhor você voltar. Eu falava, não, eu tô bem. Branca, assim, ó, pálida, sem forças, mas cheguei em cima do vulcão, tem minha fotinho lá, né? Passei mal, assim, passei muito mal, fiquei com aquele mal-estar da altitude, mais do frio. O que me salvou foi a jaqueta do meu marido, ele colocou uma fleece em mim aqui, então consegui chegar, mas virei piada, né? Ela que mais queria subir o vulcão e passou vergonha lá, né? Mas tudo bem, faz parte. E essa questão de se aquecer, né? Eu acho que a gente realmente, eu sempre digo assim que qualquer viagem que você vá, seja no inverno ou no verão, é importante realmente estudar como se preparar nas roupas, nos calçados que você vai usar, porque é diferente do nosso dia a dia, onde a gente tem ali uma certa infra, né, a gente tem se vai trabalhar, você vai ficar o dia fora, mas volta, num destino, numa viagem, a gente não sabe 100% como as coisas vão acontecer, não sabe como o dia vai começar e como ele vai terminar em muitos casos. Então, É isso. realmente estudar como cada peça de um look tem a sua função, garante uma viagem incrível, né. E uma viagem, principalmente de inverno, ela é fantástica. Ela pode ser a melhor lembrança positiva da vida da pessoa. Só que para isso tem um fator, que é estar bem aquecido. Tem que saber se aquecer, tem que saber a sua exposição ao frio, tem que ter esses cuidados, né. Faz muita diferença. E a gente se conhecer, né, Rodrigo? Porque, Isso. como eu falei, eu tenho muito frio, então eu sempre vou ter uma camada adicional do que as outras pessoas. E não adianta as pessoas falarem assim, ah, não, mas hoje não tá tão frio. Mas a gente se conhecendo e sabendo a nossa exposição ao frio, como a gente se sente em relação a isso, faz toda a diferença. E ali talvez eu tenha errado, porque o guia falou para ir com menos camadas, todo mundo falou: não, a gente vai andar, vai suar, vai dar calor, você vai ter que ficar carregando roupa. Eu fiquei com medo, talvez, ali de errar, porque eu estava indo contra uma orientação do guia, mas eu já sabia que eu tinha muito frio. Então, ali, quando eu peguei a jaqueta realmente quentinha ali do meu marido para colocar, aquilo foi trazendo a vida de volta, assim, a quentura que eu precisava ali dentro para conseguir. Então, realmente, para uma viagem de inverno, ter esse cuidado com a roupa, eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença, realmente. Aham. E Aline, qual que é o próximo destino da lista? Já tem Ah, eu algum? já tenho, estou empolgadíssima. Daqui a pouco vou embarcar, daqui a pouco, daqui uns 2 meses. Um mês, na verdade, estou indo para o Japão. É a Que primeira legal. viagem que eu faço para o lado de lá do mundo, né? Então, normalmente eu faço, né, até hoje eu fiz mais a parte aqui ocidental. E o Japão tá assim, é o futuro local que eu vou. Estou super ansiosa, porque primeiro eu não como peixe, eu não vou em restaurante japonês e estou indo para o Japão, então já tenho um receio aqui. Mas é uma viagem também que eu acho que vai ser muito especial, né? A gente vai comemorar o aniversário de uma amiga minha, que ela falou que esse ano ela ia comemorar no Japão e casou, que é o mesmo grupo que foi para a Islândia vai para o Japão junto. Então vai ser Que sensacional. legal. Era um destino que estava na sua lista de desejos?
Ele estava na lista, eu confesso que não era o meu primeiro da lista, mas ele estava ali nos top 10, estava o Japão. O porquê que ele se tornou o primeiro, né? Exatamente por essas coincidências, né? A minha amiga fazendo aniversário, querendo ir para lá. Quando a gente falou com outro casal, eles já tinham comprado a passagem. E acho que também o que ajudou bastante, eu tenho lista de países, mas eu também tenho lista de experiências que eu quero fazer. Eu gosto muito dessa questão de experiência. E uma das experiências que estavam na minha lista é ver as cerejeiras do Japão, né? Então, assim como eu vi as tulipas ali na Holanda, eu acho que as cerejeiras do Japão devem ser tão impactante quanto. E aí já estava meio que agendado ali para abril. Eu falei, cara, quando que eu vou ter a oportunidade de ir para o Japão com os meus amigos para ver as cerejeiras meio que tudo casado? Então, casou direitinho aí para a próxima viagem. Que legal. Agora a gente vai para o terceiro bloco, que é o bloco Dicas e Aprendizados. Começando pela primeira pergunta desse bloco, que é como você planeja as viagens? É do tipo que faz os roteiros detalhados, trabalhados, planilhazinho no Excel, tudo organizadinho? Ou você prefere ir descobrindo no caminho, ter lá um ponto de chegada e quando chega lá a gente vê, como que você gosta de planejar? Ai, com certeza o primeiro, Rodrigo. Eu gosto de fazer o roteiro, de estudar. Sempre que eu tenho tempo, né? Confesso que para essa do Japão eu ainda estou devendo, mas eu vou conseguir. Mas organizar muito bem os lugares que eu quero ir, né? Eu tenho uma premissa que é assim: quais lugares eu não posso voltar para casa sem ter visto, quais lugares que seriam legais ver e alguns outros que, se der tempo, eu faço, né? Então, saber exatamente organizar os lugares que eu não posso voltar para minha casa sem ter visto me ajuda a organizar o dia. Né? Como eu te falei, eu tenho muito esse cuidado de querer viver o lugar, sentir o lugar. Então, meus lugares principais normalmente é o que manda no meu roteiro e é a minha prioridade no dia. Então, por exemplo, fui para Paris e a Torre Eiffel é um sonho, acho que de várias pessoas, né? É uma coisa de filme. E eu queria foto ali na Torre Eiffel sem ninguém, porque eu queria viver. Cara, 5 da manhã eu estava ali na frente da Torre Eiffel esperando clarear o dia para alguns minutos, né? Sozinha ali no silêncio, sem a muvuca, a mesma coisa, Arco do Triunfo, Museu do Louvre. Então, eu planejo muito bem de acordo com os lugares que eu quero ir e normalmente aparecem algumas oportunidades no meio do caminho, mas eu sei exatamente o que eu posso mudar. Por exemplo, eu tenho um lugar que seria legal ir, mas se eu tô ali, aparece uma outra oportunidade, uma outra experiência, alguma outra coisa que parece ser mais legal, ou que eu vou ter uma vivência melhor, eu sei exatamente o que eu consigo trocar sem perder tempo e sem estragar minha viagem, né? Sem prejudicar em nenhum ponto dos meus principais objetivos. Então, eu sempre gosto de ir bem planejadinha nesse sentido, até onde eu posso abrir mão, sabe? É, isso fica muito bom porque quando a gente tem uma viagem com um prazo de chegada, né, com os dias contados para o começo, para o meio e para o fim da viagem, um dia que a gente perde é um dia que a gente tem um passeio externo e está chovendo e a gente não tem um plano B de um passeio interno e você tem que ficar muitas vezes é no hotel ou é 11 horas da manhã, meio-dia e você ainda está no hotel ali tentando ver o que fazer ou muitas vezes achando simplesmente qualquer lugar para sair do hotel, porque, o clima não colaborou com o passeio do dia, acaba é caro, né, perder esse um dia É numa isso. viagem muitas vezes de 8, 10 dias ou então, é realmente, a organização ela se faz muito importante. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal também é ter os passeios que a gente realmente deseja fazer, o que não pode faltar, e ter mais esses 2 estágios, né, é muito bom. O plano B, ele é ótimo para momentos que a gente tem que ativá-lo, né, como o É isso. clima que não ajudou, o tempo que não está colaborando, algum problema que deu de locomoção, alguma coisa, a gente tem ali algo para realmente aproveitar aquele dia da viagem, né. E até a parte de culinária, né, Rodrigo? Normalmente, pelo menos eu, quando viajo, eu gosto de testar coisas novas, de ter algumas vivências ali culinária, obviamente, né, sem o peixe ali que eu não como, mas coisas diferentes e que eu sei que são da cultura ali da região. Então, se você não pesquisar pelo menos algumas referências, você pode encontrar qualquer restaurante que vai ter aquela comida, mas talvez não seja a melhor, né? Eu quero comer o melhor daquele lugar, eu quero comer a melhor comida daquela região, eu quero ir no melhor lugar, porque talvez seja a única oportunidade de eu estar lá. Não sei quando que eu vou voltar, não sei se eu vou ter a oportunidade de estar ali de volta.
Então, também pesquisar opções de restaurantes perto dos lugares que eu tô me ajudam a também ter uma experiência completa, porque é ruim, né? Já aconteceu isso na Argentina com a gente estava numa fila de um restaurante famosíssimo que a gente queria ir, só que a fila estava gigante e a gente não tinha o plano B. E a gente entrou no restaurante que era pertinho e não foi legal, assim. Então a gente perdeu uma Perdeu refeição aquela porque a gente refeição. não tinha um plano B de uma outra refeição tão boa quanto. Então, acho que o planejamento é essencial para ter uma boa experiência. Sim, com certeza. E quais são as 3 dicas essenciais, ou uma dica ou 2, para quem quer viajar mais, com mais frequência, mas acha que não tem tempo ou dinheiro, muitas vezes, para fazer essas experiências? A primeira a gente falou agora, né? Não só o planejamento da viagem no momento que você está lá, mas o planejamento para a viagem, né? Então, por mais que você ainda não tenha uma viagem marcada, e eu faço muito isso também, eu guardo mensalmente um dinheiro para viagens, independente de qual seja, independente para quando seja. Eu sempre tenho uma conta separada ali para viagem, porque para mim é uma prioridade e eu consigo me organizar financeiramente para isso. Então, sempre ficar de olho em preço de passagem, ter mais de uma opção de destino mapeada. Então, por exemplo, eu quero muito ir para um lugar A, mas eu também poderia ir para um lugar B ou para um lugar C. Então, eu já tenho mapeado ali. Então, quando a gente fica de olho nas opções que a gente tem, não só fechada numa única, eu acho que isso ajuda bastante. Né? Foi o caso da Islândia, inclusive. Estou falando bastante dela, mas que era um lugar tão distante para mim, que sempre falam que a Islândia é muito caro. Não foi, porque a gente estava pesquisando passagens para outro lugar. E aí a gente entrou e pegou uma promoção muito boa de passagem para a Islândia. Eles estavam também, onde a gente alugou o carro, estava com um cupom muito bom de aluguel de carro. Então, assim, no final do dia, a Islândia não foi a viagem super cara quanto eu achei que seria e que eu nunca conseguiria ir, porque eu estava sempre planejando e eu já tinha, né, essa opção. Uma segunda dica importante é a otimização de recurso, né? Tem muita forma de você acumular milha, tem muita forma de você acumular ponto. Você pode comprar por site parceiro. Eu mesma direciono todos os meus gastos, todos, sem exceção, para um cartão de crédito que pontua bem. Sempre estou de olho na bonificação do cartão para passar, né, passar ali para a companhia aérea. Então, isso maximiza. É um gasto que eu já botei, é um gasto básico do meu dia a dia, é um mercado, é uma loja que eu preciso comprar alguma coisa. Comprando em parceiro, no cartão, bonificando, eu ganho 3 vezes um negócio que eu não ganharia nenhuma para fazer uma compra básica. Então, isso eu gosto bastante de acompanhar e estar atento às oportunidades ali, né? Então, você separar um tempinho do seu dia, da sua semana, que seja a periodicidade que você tem, para dar uma olhada e ver possíveis oportunidades que você tem. Aí você consegue se organizar para fazer uma viagem dos sonhos. Então, funciona bastante Sim. por aqui. E a gente tem que ter a nossa lista de desejos, né, Uhum. porque senão tudo fica caro, tudo fica para a última hora e é bom a gente e tá sempre estar planejando, né, sempre estar se programando para esses momentos, e é assim que também a gente consegue criar uma cultura de viagem. Senão a É isso. gente, muitas vezes, não consegue deixar o tempo para isso ou até o dinheiro para fazer isso, né. E tem Uhum. algum destino que você recomenda para quem está começando a viajar? Acho que a gente falou um pouquinho, né? Talvez as grandes capitais ou lugares que são mais conhecidos facilita a vida quando você está indo pela primeira vez para algum lugar, né? Principalmente viagens para fora, que além de toda a barreira, também tem a barreira de língua, que pode ser muito difícil e desafiador para muitas pessoas, né? Mas, por exemplo, grandes capitais, a chance de você encontrar guias, a chance de você encontrar pessoas que se esforçam mais para falar a sua língua, você encontrar informações na própria internet gratuitamente para você montar um roteiro legal para Muito você mais, pegar a é. experiência é muito maior do que um lugar que é mais longe, que ninguém conhece, que nunca ninguém vai e que é um lugar mais distante. Então, para quem está começando agora, eu sugiro muito esses lugares, essas capitais mais famosas, né, esses locais turísticos mais famosos. E dá para fazer uma viagem tranquila num lugar turístico que é muito grande, assim, dá para você se organizar nos horários, nos seus tempos, para você conseguir aproveitar, mesmo que seja um lugar muito cheio. Então, acho que essa recomendação é uma boa para quem está começando agora. Se você pudesse dar um conselho pra Aline, que estava começando a viajar, qual seria? Não perca nenhuma oportunidade de viajar. Começa agora a se programar, começa agora a guardar dinheiro.
você é capaz de explorar o mundo, você é capaz de conhecer esse mundo de oportunidades que tem. Coleciona memórias, faça vídeo, faça fotos. Viva o momento de planejar uma viagem, viva o momento da viagem, viva o momento da pós-viagem, né? Eu acho que quando a gente está planejando, é muita expectativa, o que eu vou conhecer, para onde eu quero ir. Quando você está lá, é a vivência mesmo, é a realidade que está surgindo. E depois o que resta é memória, é foto, é vídeo, é conversa. Então, acho que viver tudo isso, estar preparada para tudo isso, seria o meu conselho assim que eu comecei a viver minha vida adulta, né? Depois que eu comecei a trabalhar e ter mais autonomia. Seria desde lá, não só desde 2016, que eu demorei um pouquinho para conseguir realizar a minha primeira internacional, por exemplo. E agora chegou o momento de falar um pouco sobre a Fierro, aquela hora do episódio onde falamos um pouco mais sobre o que faz uma viagem de inverno ser realmente inesquecível. Independente do seu destino de inverno, a escolha das peças certas faz muita diferença para garantir o conforto e a segurança que você precisa. Na Fierro você encontra um portfólio completo com mais de 1.400 produtos realmente criados para os momentos de inverno. Do calçado ideal até o acessório, você encontra tudo o que realmente precisa. Lembrando que a Fierro dispõe de um atendimento personalizado com os especialistas do frio. Então, se você ainda não sabe o que usar, fale conosco acessando fierroshop.com.br. Também temos um blog chamado Portal de Inverno. Fizemos conteúdo semanalmente com assuntos super legais sobre o inverno. Acesse portaldeinverno.com.br e fique por dentro sobre o mundo da Fierro. E agora a gente entra no quarto bloco, que é o bloco Arrumando as Malas. Você comentou que conheceu a Fierro, acho que na viagem da Islândia, né? Foi. E o que você achou das roupas para enfrentar as baixas temperaturas? Comparado, por exemplo, no Atacama, você já foi de Fierro aquela vez? Ou Não foi de Fierro. Eu não levei nada de Fierro daquela vez. Então, foi muito diferente, assim, né? Porque acho que a Fierro juntou duas coisas para mim que são essenciais e que eu já achava que era essencial, mas hoje eu tenho certeza, né? A primeira é a tecnologia de frio. É como, né, como eu falei, eu tenho muito frio. Então eu preciso estar bem preparada. E na minha cabeça até então, só aquelas marcas muito esportivas e até marcas bem conhecidas, mas que são muito esportivas, tinham essa tecnologia. Então eu não podia ir para um lugar de frio sem estar vestindo aquelas X marcas específicas, que são as esportivas, aquelas jaquetonas grandes, né? Mas isso ia um pouco contra o que eu queria para o meu estilo e a imagem, porque, como eu falei, eu gosto muito de fotos bem tiradas, eu gosto muito de estar me sentindo bem, né? E durante a pandemia ali eu fiz um trabalho, né? Como a gente estava preso dentro de casa e a gente tinha que arranjar outros hobbies, eu comecei a estudar muito sobre estilo, sobre coloração. Eu fiz minha coloração pessoal, então já sei que cor que me harmoniza mais, cores que não são tão boas. Então a Fierro para mim foi uma junção, porque hoje eu consigo ter roupas de uma marca que preza um estilo mais elegante, eu consigo estar arrumada, eu consigo estar me sentindo bonita nas cores que me valorizam, nas cores que eu gosto, com uma tecnologia muito boa de frio. Então, ali na Islândia, né, que foi quando eu comprei meu primeiro casaco ali com a Fierro, até com um pouco de dúvida, eu falei, será mesmo, né, um casaco que não é tão esportivo, será que ele vai dar conta de estar na Islândia, que é um clima extremo, que eu vou estar o dia inteiro ao ar livre? Eu comprei com medo, mas eu falei, vou tentar, né? Se não funcionar, paciência. Mas, cara, funcionou muito, assim. Foi uma grata surpresa eu chegar lá, colocar meu casaco e dar aquele calorzinho, assim, que eu precisava. Então, dali em diante, eu não parei mais, assim. Então, vocês começaram a se tornar cada vez mais frequentes na minha vida de viajante. Até para lugares nem tão frios. Tem jaquetas que não são sim, tão para tanto frio, e também me ajudaram bastante. Então, ali foi a viradinha de chave que eu tive casando o que eu queria, né? Um estilo um pouco mais elegante e a tecnologia realmente que me ajude a passar pelo frio. e o frio, a proteção do frio, ela era uma preocupação tua nessa viagem da Islândia, por exemplo, depois também de ter vivido essa experiência no Atacama lá e tudo mais, era uma preocupação tua? Muito, muito, né? Porque eu já tenho uma intolerância ao frio natural. Eu sempre tô com uma blusa a mais do que as outras pessoas. E como a Islândia, né, ainda não era tão conhecida, e tudo que a gente pesquisa, você olha lá, Islândia, terra do gelo. É assim, é basicamente isso, todo lugar é terra do gelo. Aí você olha a foto do inverno, as neves assim, numa altura super alta. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou para lá e não vou conseguir aproveitar, porque eu tenho muito frio, o que, que vai ser? E todos os passeios são natureza, não tenho passeios internos, eu não consigo ficar Sim. quentinha dentro de um lugar, não.
eu tô em cidadezinhas que são micros e eu tô lá visitando cachoeira, geleira, praia, né? Então eu tinha muito frio, eu tava com muito medo, mas a minha vontade de conhecer lá era maior e aí eu comecei a buscar alternativas, que foi quando eu achei a Fierro, sabe? Então eu fui com medo, mas assim, foi sensacional. Que legal, que legal. E para quem nunca viajou para destinos de frio intenso, na tua opinião, assim, quais são as peças que realmente não podem faltar? A gente sabe que tem algumas peças que, sim, elas são, dispensáveis e que fazem muito mais uma questão estética, mas quais peças, na tua opinião, que realmente, assim, todo viajante deve ter? Acho que a primeira, assim, que eu falo, Rodrigo, é a segunda pele, realmente com uma tecnologia boa para frio. Né? Eu já tinha tido até em outras viagens, eu tinha levado segunda pele, mas que não fazia diferença. Então, ter uma segunda pele com a tecnologia ali quentinha faz sentido, porque mantém o seu corpo aquecido logo de cara, assim, né? Ele evita com que o seu calor saia. Uma boa bota forrada em lã, eu acho que essa também foi uma lição que eu aprendi nessas viagens de inverno. Então, ter uma bota preparada com lã para o frio faz muita diferença, porque o pé, ele é uma extremidade que fica gelada muito rápido, e quando seu pé está gelado, você não consegue aproveitar. E um bom casaco, né? Um casaco que eu, né, o último da Fierro que veio para cá é o meu preferido, porque ele é grande, ele é longo, é um Ah, é o sobretudo. Eu uhum. esqueci o nome do modelo dele, mas a gente pode deixar aqui embaixo. Mas ele, para mim, é a junção, porque ele vem numa camada de cima a baixo e ele consegue Cria segurar uma assim, muito bem a cápsula, né. temperatura. E os acessórios, né, Rodrigo? Acho que indispensável. Luva, com certeza, porque a mão começa a ficar dura, começa a perder até o sentido dela. Cachecol, gorro, então os acessórios eles ajudam muito também. Sim, além dos acessórios, na minha opinião, serem ótimos coringas, né. É muito fácil mudar a proposta de um look mudando o acessório. E o Uhum, acessório, ele é pequeno, não ocupa espaço na mala, ele tem um custo mais baixo do que você é isso. investir em 2, 3 casacos para levar, e você tranquilamente pode criar uma proposta de look mais descontraída ou mais elegante, mais despojado, simplesmente mudando o gorro, o cachecol, né, a cor da luva, é Uhum. realmente, Para eh versatilizar ali a mala, né? Você leva um casaco mais neutro e três cores de acessórios diferentes, você acabou. consegue montar looks diferentes, né? Então ajuda bastante mesmo. E não ocupar lugar na mala também é uma vantagem, né? Ocupa pouquíssimo espaço ali e é uma peça de tecnologia, uma peça que você vai colocar e vai fazer a diferença na hora que você coloca. Então isso é muito bom. É, e fazer uma mala, leve, boa, compacta, inteligente, vai muito além de você não pagar excesso de bagagem. Eu acho que Vai. vai muito além, porque uma mala menor, uma mala mais leve, uma mala mais funcional, você tem ali uma praticidade, uma leveza para ir, para levar a mala no Uber, coisas básicas, subir no metrô. Tudo isso É se isso. torna mais prático, além de que, quando você está levando muitas peças, possivelmente você não vai levar tudo, não vai usar tudo. Então, saber bem essa como se organizar, e você é especialista nisso, né, você se organiza muito bem, é realmente fundamental, né. Sim, sim, facilita muito a vida ter uma mala pequena. E até pouquíssimo tempo atrás eu só viajava com mala grande, porque eu achava que eu precisava de todas aquelas roupas que eu ia usar. E aí, depois de um tempo, né, depois que eu comecei a estudar muito de estilo, de cor, de harmonia, de composição, de tecido, aí eu comecei a ver que talvez dá para levar uma mala menor e você fazer poucas alterações que vai mudar o look. Obviamente, você vai repetir as peças muito mais vezes, talvez você vai ter que arranjar algum lugar para dar uma lavada em alguma peça uma vez ou outra, mas ter essa possibilidade, ter essa leveza, ela faz muito sentido. A primeira vez que eu viajei com a minha malinha de mão para 15 dias, numa viagem de frio, eu fiquei orgulhosíssima. Falei, meu Deus, dá para fazer isso. E foi muito fácil, né? Subir, descer, subir escada, entrar em metrô, entrar em ônibus. Então, com uma malinha de mão é muito mais fácil do que a mala de 23 quilos, mais a mala de mão, mais a mochila, que é como eu Sim, estava acostumada a mais o viajar cansaço. antes. Mais o cansaço de carregar tudo aquilo e as comprinhas que você vai fazendo, que vai acumulando, você já não tem nem mais braço, nem mais espaço. Então, Sim. facilita muito nessa ter essa consciência de uma mala menor e versátil.
Sim. Aline, qual que foi o lugar mais frio que você conheceu até hoje? Foi o Canadá. Então, eu fui fazer um intercâmbio lá de inglês. Eu fiquei 30 dias estudando em Vancouver. Eu escolhi Vancouver exatamente por esse estilo, né? Ali na região de Vancouver, em volta, tem muita opção de destinos de natureza. Então, são lugares muito bonitos. Nos 30 dias que eu fiquei ali na cidade, não estava um frio tremendo, porque era cidade grande, ficava dentro dos lugares. Então, o frio ele foi, né, ele não foi tão absurdo, mas assim que eu terminei o curso, meu marido encontrou comigo, né, e a gente fez uma road trip ali pelas Rocky Mountains. Aí ali meu amigo tava frio, hein? Assim, temperaturas de -13, sensação muito mais baixa, muita Fora a neve, muito exposição. gelo, exposição o dia inteiro, visitando o lago, visitando paisagem. Então ali foi o lugar mais frio realmente. E o que me salvou é que eu fui 100% de fierro, da cabeça aos pés, de fierro, assim, segunda pele, fleece, calça térmica, gorro, luva, cachecol. Então eu fui bem preparada e foi o que fez diferença, assim. Poucas vezes eu tive que procurar uma bebida quente para me aquecer ou entrar em algum lugar porque eu não estava aguentando. Poucas vezes eu sentia que estava frio, em alguns lugares, né, pele, talvez a mão um pouquinho mais gelada, mas eu conseguia aproveitar a cidade. E era cena Isso de que filme, importa. né? Aquela cidade linda, aquelas cidadezinhas pequenininhas, nevando, assim, uma cena de filme super frio e eu me sentindo linda ali com o estilo que eu queria, com a cor que eu queria, com a tecnologia que eu precisava. Então foi mágico, foi legal. Que legal, que show. E você falou antes do perrengue que você teve lá no Atacama, mas você considera aquele perrengue, falando de perrengue de inverno, assim, como o teu top um perrengue? Ou teve algum outro que você sofreu por tá com a roupa errada ou tá numa É, situação errada? o pior que não, aquele, Rodrigo, eu já tinha conhecimento do meu frio. Ali eu fui meio que inocente de falar como eu vou andar. Assim, ali eu conhecia, então eu fui na inocência. Mas quando eu Uhum. fui para Nova York, ali, né, que realmente foi a minha primeira viagem de frio mesmo, né? Eu fui ali em novembro, já era final do ano, e eu fui assim, sem preparação para o frio, né? Peguei uma segunda pele de uma amiga que me emprestou, peguei um cachecol de uma outra amiga, fui assim, falei, não vai estar tão frio. E quando eu cheguei lá, realmente a temperatura estava muito, muito baixa, né? E assim, não tinha levado botas, não tinha levado tênis, eu não tinha levado segunda pele, então estava realmente muito frio. E aí eu tive que comprar, né? Tive que comprar segunda pele, tive que comprar bota, tive que comprar acessório, tive que comprar casaco para conseguir ter uma experiência legal. E foi lá a primeira vez que eu vi a neve, né? Então fazia, sei lá, mais de 20 anos que não nevava em Nova York naquela época, em novembro. E logo depois, um dia depois do meu aniversário, veio a neve e foi talvez um dos dias mais felizes da minha vida, porque foi muito mágico, assim, ver os floquinhos de neve caindo cada vez mais forte, a cidade branquinha. Eu tava tão feliz, eu pulava de felicidade, eu tava assim, em êxtase, tanto que tem até uma cena engraçada. A gente tava esperando para atravessar uma rua e eu pulando assim, tipo, tá nevando, que felicidade, coisa e tal. Assim, eu tava muito feliz. E tinha uma senhora do meu lado que provavelmente era moradora de lá e tava muito brava com a neve, porque para quem mora, a neve é um perrengue, né? A cidade para, a cidade fica um caos. E ela estava esperando para atravessar a rua, ela virou para mim e falou: "Você realmente está feliz aqui?" Tipo, brava, brava. E eu assim, pulando, eu falei: "Eu tô a neve." E ela assim, saiu pisando dura, atravessou a rua. Aí eu falei: acho que ela realmente tá num perrengue, mas foi um dia muito especial. E talvez se eu não tivesse comprado as roupas para me preparar para o frio, mesmo lá, talvez esse dia eu não tivesse vivido nessa intensidade, porque eu não estaria bem preparada, sabe? Então ali eu vi que talvez eu deveria me preparar mais para frio. Vamos lá então para o quinto bloco e para o último. E esse bloco é muito especial, porque é a hora que a gente vai responder as dúvidas que as pessoas mandaram lá nas redes sociais da Aline e também no nosso grupo dos viajantes de inverno. E a primeira dúvida é do underline J. Souza Silva. Como fazer um bom planejamento para uma viagem tranquila? Aqui, na minha opinião, eu vejo que é conhecer, então tirar um tempo primeiro para estudar o lugar que você vai, seja como vai se locomover, qual a moeda, qual documentação que precisa, exame que precisa. Então, primeiro ver o básico, assim, como o que eu tenho que fazer para chegar lá e para estar lá. Segundo ponto é entrar naquela lista de priorização. O que realmente eu quero ver lá? Se eu realmente tiver um perfil de viagem mais planejada, porque tem gente ali
A galera mais do mochilão só vai e descobre o que tem para fazer, né? Então, no meu caso aqui, é muito planejar o roteiro. Então, acho que os perrengues acontecem mais, Rodrigo, quando a pessoa realmente não sabe muito ou não tem exatamente um estudo do que pode acontecer, as situações que estão lá. Então, já vi gente com documentação faltando para embarcar, já vi situações de pessoas chegar no lugar e não ter o dinheiro disponível para troca ali fácil, então estava com uma moeda, R$ 1 da vida e não conseguiu trocar ali, teve que arranjar. Então, acho que é estudar muito bem a localidade que você vai, o roteiro que você vai. Então, acho que ter a pré-viagem da mesma forma que a viagem mesmo, dá mesmo grau de importância, eu acho que é legal. Acho que evita você ter perrengues e fazer um roteiro mais fluido e sem problema. Sim, legal. E a Sara Aurélio perguntou: quero um destino frio e fora do Brasil na próxima viagem. Qual é a principal dica? Acho que aqui a primeira coisa é ver o que você realmente quer com destino frio, porque tem gente que vai para destino frio para esqui, tem gente que vai para natureza, né? Então, qual que é o principal objetivo? Talvez seja a primeira viagem da Sara internacional para o frio. Eu sugeriria um lugar mais próximo, com uma natureza muito bonita. Então, aqui, tanto no Chile quanto na Argentina, tem muitos lugares de frio. Por exemplo, a Argentina tem o Ushuaia, que eu já fui, o Calafate, tem o Chatén, tem Mendonça, tem a Vila Angostura ali, né? Então, tem várias regiões, a região dos lagos do Chile, até mesmo Santiago, que tem vários passeios de frio. Então, acho que primeiro a adaptação ao frio, saber como você se adapta ao frio antes de você ir para um lugar mais extremo. Então, Intenso, é. ter uma cidade um pouquinho maior, que você consiga ter né? Você sabe que tem uma cidade ali, você sabe que tem uma estrutura melhor. Eu acho que para a primeira viagem de frio funciona bem. E aí você sente, né, como que você reage com frio, como que você aproveita esse clima mais frio para depois você começar a dar os próximos passos de destinos um pouco mais extremos ou talvez um pouco menos estrutura, né? Sim, sim. E a Ashley Batista perguntou qual é a melhor forma de planejar uma viagem. Desculpa, qual a melhor forma para se planejar para viajar para fora? Que eu acho que já vai muito em cima da nossa primeira pergunta, né? Uhum. Acho que é isso, né? Então, a primeira coisa para viajar, gente, tem que ter um planejamento financeiro, né? Então, começar a guardar esse dinheiro desde já, não importa que você vai fazer a viagem daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, não importa o tempo. Quando chegar lá, você vai precisar do dinheiro. Então, quanto antes você começar, mais reserva você vai ter e você não vai se preocupar tanto com isso quando estiver chegando, porque você já vem fazendo a sua caixinha de reserva ali. É o boletinho da viagem, né? Então, todo mês você paga o seu boleto para você mesmo, por uma coisa que é legal. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ter alternativas para onde você quer ir. Qual que é a sua prioridade? Porque o mundo tem muito lugar, qualquer lugar que você vai é um novo lugar. Então, qual que é a sua prioridade? O que, que realmente te faz feliz? Tem gente que está na prioridade ir para a praia. Então, vai para um lugar, ficar na praia, sentado, aproveitando ali o clima de praia. Tem gente que gosta de montanha, tem gente que gosta de cidade. Então, qual realmente é a sua prioridade? Não a prioridade da página do Instagram que tá em alta, que está no hype, que tem vários. É a sua. O que te faz feliz? Qual tipo de viagem te faz feliz? E aí, casando, né? Então, eu sei que eu sei que eu quero ir para esses lugares, que é esse tipo de viagem, as épocas melhores para ir para esses lugares, para você aproveitar mais. Não adianta você ir para um lugar deslumbrante numa época de chuva. Talvez você não vai ter uma experiência legal. Ou talvez você queira ir para um lugar de neve num mês que não tenha neve. Você vai perder um pouco dessa magia. Então, saber exatamente a melhor época, saber a prioridade que você tem, conseguir se organizar financeiramente para fazer uma viagem que seja mais tranquila e você não fique preocupado ali durante a viagem que, nossa, eu estou gastando muito, nossa, a conversão está alta. Eu acho que são fatores que te ajudam a ter uma boa experiência. E procurar, pesquisar, ver informação, ver blog de viajante. Tem o blog Portal de Inverno, inclusive, que tem vários artigos super legais. Eu sempre dou uma olhada ali, eu leio algumas coisas. Tem YouTube, então tem muitos youtubers que fazem um trabalho muito legal de trazer um pouco a realidade do lugar. Então, eu acho que hoje a gente tem uma facilidade muito maior do que o que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás. Acho que a gente tem muita informação livre, a gente tem muita coisa disponível, né?
E Uhum. no último caso, se você realmente não consegue fazer um roteiro, aí você procura pessoas que trabalhem com isso, que consigam te ajudar, ou uma consultoria de viagem, uma conversa de 1 hora para afinar algumas coisas, ou para alguém desenhar o roteiro completo. Então, tem algumas possibilidades que são muito mais fáceis hoje, mas acho que o primeiro passo é planejamento. Acho que se você não se Sim, planejar, você não faz mais nada depois. sim, legal. E a Raquel perguntou qual look fierro que você mais usou em suas últimas viagens? Ai, o meu casaco preferido da vida, Rodrigo. Eu preciso. Vamos colocar o nome aqui, que eu realmente Vão. não lembro agora, mas é um sobretudo. Ele é uma cor bege bem neutra. E eu consigo versatilizar ele muito, né? Já usei com uma base preta, já usei com uma base marrom, já usei com uma base colorida. E ele é aquele tipo de casaco que me abraça, assim. Quando eu tô com ele tem um bolso grande, então eu consigo colocar as coisas sem medo de cair. Então, assim, aquele casaco para mim é um achado. Eu quero levar ele para todas as viagens, porque eu sei que eu vou me sentir muito bem com ele. Eu sei que ele vai fazer o papel dele de me proteger. Eu fiz trilha com ele, Rodrigo. Eu sei que ele nem é indicado para trilha, mas eu Sério? estava fazendo Que trilha com legal, ele, feliz da vida, porque estava muito frio e eu sabia que ele estava ali, que eu não ia passar perrengue, sabe? que Então, legal. para mim, ele é o preferido, junto das botas, né? As botas também são aquela, né, são indispensáveis realmente, assim, o É meu pé que sofre muito. eu sempre digo isso, o frio do solo, ele vai estar ali o tempo todo. Então, se a gente não tiver um bom calçado para minimizar que esse frio chegue até os nossos pés e realmente estrague a viagem, um pé gelado é um problema, né. É importante a gente escolher um calçado adequado, feito para a finalidade. Se a gente vai para um lugar com neve, escolher uma bota ideal para neve, que tem várias, hoje tem inúmeras opções de botas com essa finalidade. Pô, seu destino não tem neve, beleza, pode escolher uma bota que seja um pouco mais leve, inclusive, que seja mais Uhum. flexível, mas o calçado adequado faz muita diferença num look de inverno, né. Faz. Muda a vida, assim, muda o patamar, muda a experiência. É um negócio que você sabe, você demora muito mais tempo para o seu pé começar a ficar gelado, porque ele está protegidinho ali, tem meia térmica. Então, ó, o frio realmente do gelo que você falou, dá para sentir ele chegando assim quando você não está preparado, né? Quando você está com tênis, com uma meia normal, é muito gelado mesmo. Então, as botas, para mim, eu não abro mão, mas o meu preferidinho, minha peça preferida é o casaco ainda. Que legal, deixaremos imagens e vídeos. Boa. E a Luna K perguntou: "É possível fazer uma viagem de inverno apenas com mala de mão?" É possível. Depende os dias. Não é Quantos dias? fácil, não é fácil. Depende da quantidade de dias, né? Quanto mais dias, mais você tem que planejar ali. Talvez você vai ter que lavar roupas no meio da sua viagem. Mas a viagem que eu consegui fazer bem com uma mala de mão foi agora, do ano passado. Fui para a Itália e eu visitei várias regiões da Itália, né? Fui de Dolomitas, fui para Veneza, fui para Roma, fui para Toscana e cada uma estava com um clima diferente. Dolomitas estava muito frio, Veneza estava mais ou menos, Roma já estava mais calorzinho, né? Já estava ali por volta dos seus 20. Então eu tinha muita variação térmica numa viagem de, sei lá, mais de 15 dias. E eu não queria levar uma mala grande exatamente porque eu ia fazer de trem a maior parte do trajeto. Eu queria alugar um Cinquecento para fazer a Toscana, para ser aquela coisa super bonita, e o porta-mala do carro é super pequeno, não caberia uma mala grande, então eu tive que adaptar. Dá para fazer, você tem que ter só a consciência de que você vai repetir várias peças. Isso não significa repetir looks, porque você pode trocar os acessórios, você pode trocar uma coisa ou outra para mudar a carinha do look. É difícil, mas é possível. Eu consegui, fiquei muito feliz quando eu cheguei lá e comecei a pegar trem em Veneza, que tinha subir escada, sobe ponte, desce ponte com a mala. Eu falei, cara, que felicidade que eu tô com a minha malinha de mão aqui, que eu não tô com uma mala grande. Então, sim, é possível. E uma outra dica que eu acho que é bem interessante, é quando a gente vai fazer uma mala que ela tem que ser otimizada, não escolher, peças grandes coloridas, eu acho que é fundamental. Optar por peças mais neutras, como o próprio preto, ou um bege, ou um marrom, peças que realmente sejam mais versáteis e investir em cor em peça menor, gorro, cachecol, luva, suéter, peças que elas ocupam menos espaço
e que ali você muda a proposta do look, né? Sempre as peças maiores, as minhas, eu uso neutro. Se bem que tem um casaco vermelho da Fierro que não é tão neutro, mas eu gosto muito dessa proposta e eu comprei consciente esse casaco vermelho, porque nas fotos que eu gosto de tirar, ou eu gosto de muita harmonia, ou seja, eu estou muito em harmonia com a paisagem, ou eu estou muito em destaque com a paisagem. E eu vejo que quando eu estou numa paisagem de gelo, que é uma paisagem branca, o vermelho traz Ele um abre. destaque muito bom, assim, você olha direto para aquele vermelho. Então eu tenho um casaco vermelho da Fierro e aí eu consigo versatilizar com os acessórios, né? Ele não é tão versátil quanto o bege, que eu uso mais por conta disso, mas o vermelho ele é objetivo, ele tem uma estratégia muito boa e eu tenho ele consciente. Eu já sabia que talvez eu não os looks iam se repetir um pouquinho mais, mas é consciente de que o vermelho vai destacar em determinadas paisagens. Então eu gosto bastante de fazer essa brincadeira do neutro e do colorido. E o perfil Fazedor de Pão perguntou: o que você considera para escolher o seu destino? Eu considero, eu trabalho com muitas listas aqui. Então eu tenho lista de países, listas de experiências e aqui entra o fator oportunidade, né? Então eu sempre tento casar isso. O que eu considero para escolher meus destinos são as prioridades. Eu não sei. O meu sonho é viajar o mundo, é ir para todos os lugares, mas é difícil, né? Não estando dedicada num trabalho 100% de viagem, né? Então é um pouco mais difícil. Então eu tenho que escolher muito bem as oportunidades que eu tenho para os lugares que eu tenho muita vontade de conhecer ou que tenham experiências que fazem muito sentido para mim. Então, normalmente, eu escolho muito o perfil. Eu escolho para escolher os meus destinos, eu vou sempre na minha lista de prioridade e naquele ponto que eu falei anteriormente, num dos blocos atrás, que é a oportunidade que eu estou tendo ali. Tem uma passagem que está muito mais barata, tem um roteiro que eu já tenho pronto, e eu sempre fico de olho. Por exemplo, eu tenho um roteiro pronto da Rota 66. Pronto. Eu sei exatamente todos os dias, todos os lugares, o que eu gostaria de fazer lá. Eu fico de olho em passagem e o tempo que eu preciso de viagem. Quando eu tiver esse determinado X dias que é para fazer o roteiro e tiver uma oportunidade boa de passagem, provavelmente vai ser um destino que eu vou fechar sem sombra de dúvidas, porque já está pronto. Eu tenho aqui na Argentina mesmo, ali na região de Salta e de Jujuy, que é bem parecida com Atacama. É Eu já lindo tenho ali. pronto o meu roteirinho ali. Então, a partir do momento que eu tiver um espaço de tempo que eu consiga tirar esses dias para ir para lá com uma passagem boa, provavelmente eu estarei lá. Então, é meio que isso, é trabalhar com as prioridades para conseguir definir o próximo destino. Que legal. E a Bru Cardoso fez 2 perguntas. A primeira dela é: você mesmo planeja seu roteiro de viagem ou tem alguma agência ajudando? 100% das vezes assim, eu gosto É, eu muito. agência. Eu, agência, inclusive eu até faço roteiros para outras pessoas, então eu já fiz alguns, né? Eu tive um ano aqui que eu estava um pouco mais tranquila, fiz roteiros, inclusive, porque é um negócio que eu gosto. Hoje, por conta do meu trabalho oficial, eu não estou conseguindo mais pegar tanta demanda dessa, mas eu gosto dessa parte de estudar o roteiro, de saber o que tem que fazer, de pesquisar, de ver locomoção, de ver lugar, de ver ingresso, então eu gosto bastante. Para mim, a do Japão eu estou devendo um pouquinho, mas nesses próximos dias eu com certeza vou me aprofundar no roteiro, porque eu gosto de ter essa liberdade. Eu acho que a agência é prático, mas ela tira muito a liberdade. Eu acho que é um roteiro muito padrão. É aquilo que tem que fazer naquele dia. Se o tempo não estiver bom, ou se você fizer, ou se tiver pouco tempo naquele lugar, é isso, porque é uma agência e tem um pacote fechado. E eu não gosto muito de ficar presa. Eu gosto de ter liberdade, eu gosto de ter autonomia, eu gosto de mudar o plano caso faça mais sentido, caso eu queira ver um lugar e o dia tá nublado ou tá Você chovendo, consegue eu quero manejar. alterar. Então é 100% eu como agência aqui, né? E meu marido gosta também, gosta bastante, então ele sempre vem com várias dicas, várias coisas, tipo, coloca isso aqui também. Então a gente trabalha bem os nossos roteiros por aqui. Que legal. E a outra pergunta dela que a gente já respondeu é: tem planos para próximas viagens? Quero spoiler. Que ela já falou o O destino, né? principal spoiler é Japão, então algumas semanas vou embarcar para o Japão, numa viagem aí de quase 3 semanas, mas ainda esse ano não tenho nada fechado ainda, então estou em busca das oportunidades, pesquisando sempre. Eu quero ir para a neve de novo, eu quero fazer um destino de frio.
eu tô vendo, eu tenho algumas possibilidades, mas eu quero estar nesse ambiente de frio de novo esse ano. É um negócio que me faz muito feliz e faz muito sentido para mim. Então, até o final desse ano, eu gostaria de fazer uma viagem de inverno de novo. Que legal. Aline, a gente está chegando no final do episódio. Realmente foi um prazerzaço ter você aqui conosco, compartilhando suas experiências, compartilhando todo o teu conhecimento que você tem. Com certeza, as dicas que você trouxe vão ajudar muito, principalmente as pessoas que estão ali para dar aquele pontapé para começar as viagens, não sabem como começar, ou precisam daquele incentivo de motivação realmente para pegar o passaporte e curtir e realmente viver, essa vida viajante. Com certeza o episódio ajudou muito. Eu aprendi muito com você hoje e esse foi realmente um privilégio ter você aqui. Gostaria que você deixasse suas redes sociais para quem não te conhece, realmente ir lá, conhecer, seguir e realmente fazer parte das suas próximas viagens. Legal demais. Primeiro, eu agradeço o convite. É sempre, de novo, né, um prazer falar com você. Acho que passou, sei lá, 1 hora e a gente foi tão rápido para mim. Foi um bate-papo como se eu estivesse com um amigo mesmo, batendo papo de viagem. Então, muito obrigada por você sempre trazer temas tão legais, me deixar sempre tão confortável para falar. Acho que super legal. Acho que nossa história aqui entre Na Estrada Por Aí e Fierro ainda tem vários capítulos pela frente. Estou ansiosa pelos próximos. Minhas redes sociais é @Na Estrada Por Aí. Estou tentando ser mais ativa nas redes, então às vezes eu não consigo dar conta da vida real e da vida offline, mas nas viagens eu sempre estou muito ativa ali nas redes, trazendo um conteúdo com muito cuidado, né? Foi até um feedback que o Rodrigo me trouxe aqui, falando que esse cuidado de tentar trazer um conteúdo bem feito, uma dica legal, é realmente o que eu tento fazer, porque é um tema que eu gosto, é um tema que eu gosto muito de compartilhar, um tema que eu gosto muito de falar. Se me deixar, eu deixo horas falando sobre isso. Então, foi um prazer participar do Papo de Viajante. E obrigada pelo convite, Rodrigo. Realmente esperamos que você tenha gostado desse episódio. Lembramos que aqui no nosso canal temos outros episódios, então se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo de inverno. Lembrando que, se esfriar, vá de fierro. Um abraço e até a próxima.